Certo, pessoal. Agora que a gente tem os conceitos principais da engenharia de prompt, a gente pode prosseguir com o uso de inteligência artificial em questões mais práticas do dia a dia. A gente vai passar aqui de coisas mais básicas, tipo posologia, até tarefas muito mais complexas, tipo o cálculo de reposição eletrolítica e também interpretação de casos clínicos cada vez mais difíceis. A gente vai usar para as próximas aulas a Nobra como modelo de exemplo, porque, como eu já disse aqui, a Nobra foi feita especificamente para profissionais de saúde e eu sei que as fontes de dados que ela vai gerar para mim são fontes que eu posso confiar. A ideia é que você tenha aí uma garantia de que você vai estar embasado em boas informações. Bom, excetuando essa ressalva, a gente pode prosseguir. Primeiro, a gente pode ir no mais básico. Às vezes, você só precisa da posologia de uma droga para uma determinada situação. E a gente tem que usar aqui a engenharia de prompt a nosso favor. Eu vou dar um exemplo. Se eu pergunto para ela qual é a posologia de espironolactona, ela vai me dá uma resposta que deve ser satisfatória, mas eu não estou especificando para qual motivo eu estou querendo usar a espironolactona. Se você está, por exemplo, usando a espironolactona para tratar uma hipertensão arterial sistêmica, a dose vai ser muito diferente do que você vai usar para tratar um paciente cirrótico com ascite franca, por exemplo. Bom, ela entendeu isso aqui, né? Que eu acabei de falar para vocês, e deu a posologia para cada uma das informações, para cada uma das indicações. Mas lembrem que isso é porque a Nobra ela está preparada para responder questões de saúde. A gente tem aqui a nossa posologia. Bom, para hipertensão arterial, 25 a 100, né? Para insuficiência cardíaca, doses um pouco menores. Para hiperaldo, doses maiores. E para espironolactona, a dose aí de cerca de 100 miligramas por dia. A gente pode começar a ir também para as drogas que realmente dão mais trabalho para a gente calcular. Aqui a gente não tem como não falar de pediatria. Vamos com um exemplo um pouco mais simples. Qual é a posologia da D de pirona gotas na concentração mais comumente encontrada no mercado para uma criança de 6 anos com febre, com 30 quilos de peso e febre? Me dê a quantidade de gotas e um intervalo de administração. Sempre usamos a engenharia de prompt a nosso favor. A gente vai usar aqui inteligência artificial para facilitar a nossa vida, mas se você puder dar um pouco do seu conhecimento prévio para a inteligência artificial, ela vai te agradecer e a resposta vai ser mais confiável. Para o seu paciente vai ser melhor se você fizer isso. Se você não souber, você pode perguntar, por exemplo, qual é a concentração mais comum da dipirona no mercado. Eu, por exemplo, aqui não escrevi que a dipirona vai estar na concentração de 500 miligramas por ml. Eu escrevi que ela usasse a concentração mais comum no mercado, porque eu sei que essa é a concentração mais comum no mercado. Mas se você não soubesse, valeria também. A gente está dando todas as informações que ela precisa. Eu sei que para administrar drogas em pediatria, de um modo geral, a gente usa, né, uma dose por quilo de peso. E eu não quero essa dose em miligramas, eu quero em gotas, porque eu preciso orientar um familiar, orientar uma mãe, um pai. Então, eu deixei bem explícito para ela que eu quero em gotas e com um intervalo de tempo. Pensa nos modelos de linguagem grande, tipo a Nobra, o ChatGPT, como uma criança de 5 anos que tem todo o conhecimento da face da Terra.
Mesmo com todo o conhecimento da face da Terra, ainda é uma criança de 5 anos que precisa ser muito bem instruída para você ter as melhores respostas. Eu, por exemplo, não lembrava que a dose de dipirona em crianças era 10 a 15 miligramas por quilo. Ela lembrou disso para mim e fez todas as contas que eu precisaria fazer, né? Uma etapa de cada vez. Se você não estivesse utilizando a Nobra, seria interessante você instruir ao modelo que ele fizesse uma coisa de cada vez, porque se fizer tudo atropelado, pode não ser tão efetivo assim. Agora vamos começar a entrar em drogas que têm uma posologia um pouco mais delicada, né? Que na prática dão mais trabalho no fim das contas. Estou falando aqui das drogas vasoativas e outras medicações que a gente usa na UTI. Eu vou partir do pressuposto aqui que você não tem tanto conhecimento, mas é importante que, se você não sabe uma concentração padrão ou uma diluição padrão, que você efetivamente pergunte para o modelo, ou pelo menos explicite para ele que você precisa ter essa informação. Porque se você perguntar direto, por exemplo, qual é a vazão de noradrenalina em um paciente de 70 quilos com choque séptico? Vazão é o termo que a gente usa para ml por hora, né? O quanto a bomba de infusão contínua está infundindo em ml durante uma hora. Se você perguntar isso diretamente, talvez o modelo não vá lidar muito bem com essa solicitação, porque para você dar o ml hora, você precisa saber a diluição, você precisa saber a concentração padrão e quantos ml tem, né, em cada ampola, como é a ampola de noradrenalina padrão. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos ser o mais explícito possível para a Nobra. Nobra. Vamos usar a contextualização para ajudar ela a ajudar a gente. Estou com um paciente de 63 anos, homem, com cerca de 70 quilos. Ele está em choque séptico. Preciso iniciar a noradrenalina, pois não houve boa resposta. Vou ler. Me diga primeiro. Aliás, ela não precisa me dizer. Analise primeiro qual é a concentração padrão da noradrenalina no Brasil. Depois, quantos ml tem em cada ampola de noradrenalina geral no Brasil. Depois, considere a diluição mais comumente encontrada na prática médica em relação a esta droga. Por fim, me dê a vazão que devo setar na bomba de infusão contínua para o meu paciente séptico. A gente está usando o princípio da divisão de tarefas complexas, tarefas grandes, em tarefas menores. Eu preciso que ela diga, ou pelo menos tenha em mente, qual é a ampola de noradrenalina que tem aqui no Brasil, quantos ml e quantos miligramas tem em cada ampola. Preciso que ela faça a diluição dessa ampola, quantas ampolas eu vou colocar em quantos ml de soro glicosado, por exemplo. E aí, depois disso, ela vai poder me dar a vazão baseada na dose recomendada de noradrenalina
para um paciente com choque séptico. Os modelos de linguagem têm acesso a conhecimento de muitos países, né? Então, eu sugiro muito quando vocês estão trabalhando com posologia que vocês sejam específicos no sentido de pedir para que a Nobre, por exemplo, use a concentração brasileira da medicação. Vamos lá. No Brasil, a concentração padrão seria 1 miligrama por ml. Cada ampola tem 4 ml, portanto, cada ampola tem 4 miligramas. A gente tem a diluição aí que ela coloca em soro fisiológico ou glicosado para 250 ml, né, para ter essa concentração de 16 microgramas por ml. Essa é bom, a dose inicial no choque séptico 0,05 a 0,1 micrograma quilo minuto. Ela vai calcular essa vazão para a gente e depois vai converter em ml hora. Então, a gente poderia aí começar com 13,2 ml hora no caso do nosso paciente. Agora entra aqui, né, a ressalva. Em boa parte do país a gente usa essa diluição mesmo, e é a diluição que os americanos usam, né? Seriam 4 ampolas em 234 ml de soro fisiológico ou soro glicosado. Mas no Rio de Janeiro, por exemplo, usa-se 5 ampolas, que são 20 ml de noradrenalina em 80 ml de soro fisiológico ou de soro glicosado. Fica mais concentrado, então o ml hora ali vai diminuir. É importante, naturalmente, que vocês tenham algum conhecimento, né? Se vocês não tiverem, beleza, vocês vão conseguir usar inteligência artificial e chegar em um resultado satisfatório. Mas, se vocês puderem dar mais informação para o modelo, a resposta vai ser melhor, vai ser mais robusta. Agora vamos pensar agora em uma droga que tenha um cálculo mais chatinho, no sentido de ter uma fase de ataque e uma fase de manutenção, né? Tipo alteplase. Vamos supor que a gente tem um paciente aqui com um AVC isquêmico. Nobre, estou com um paciente com AVE isquêmico, com ictus há 1 hora. Ele não possui contraindicações de trombólise química e optaremos por usar o alteplase. O paciente tem 70 quilogramas. Levando em conta a dose recomendada para esta indicação clínica, qual é o melhor? Como eu faço a diluição do alteplase? E, posteriormente, como eu quantos ml hora e por quanto tempo eu farei a dose de ataque e dose de manutenção. Ou seja, eu preciso que ela me diga a diluição que eu preciso fazer da alteplase, que vai gerar uma certa concentração, e qual vai ser, né, a dose de ataque, né, em ml hora, quantos minutos eu vou precisar fazer, em quantos minutos eu vou precisar fazer também a dose de manutenção. Então a gente tem uma dose total aí de 63 miligramas, o frasco ampola de 50 ou 100, dependendo do fabricante. 10%, vamos, ele está supondo aqui que você utiliza 50, que se não me falha a memória de fato é o mais comum. Você faz 10% em bolos, né, em até 2 minutos, e a dose de manutenção restante em 60 minutos. Então a dose de manutenção vai ser esses 56,7 ml, 60 minutos, aparentemente aproximadamente 56,7 ml hora, e o restante dos ml que vão ser ali na dose de ataque
vai ser feito em 2 minutos, né, conforme ela disse aqui. 6,3 ml da solução, né, ao longo desse minuto. Legal. Agora eu acho que a gente já está legal de posologia, né? A ideia é que vocês sempre sejam o mais completo possíveis. O legal é que vocês sejam o mais específico possível, tá? Que vocês deem todas as informações que vocês tenham para que ela dê uma boa resposta para você. Lembra que o objetivo de utilizar a inteligência artificial na prática médica é dar uma melhor conduta para o teu paciente. Não é você desafiar a inteligência artificial. Você pode fazer isso em casa, brincando, mas na hora da prática você quer bons resultados. E é assim que você vai ter bons resultados. Agora vamos usar a Nobel para outros tipos de cálculos na medicina, né? Vem muito em mente uma coisa para mim que é uma coisa que eu uso muito na prática, né? Que é a reposição eletrolítica. Reposição eletrolítica, por exemplo, de sódio, que tem vários tipos de conta possível e a gente vai partir aqui do pressuposto que você não tenha muito conhecimento de como fazer a reposição de sódio em um paciente com hiponatremia sintomática. Lembrando que você não precisa repor sódio em todo mundo que está com sódio baixo, só se a pessoa tiver sintomática. Estou com uma paciente de 63 anos, com 55 quilogramas de peso. Ela iniciou recentemente o uso de hidroclorotiazida e, após 6 dias, evoluiu um rebaixamento no nível de consciência. A anatremia atual dela é de 123 mEq. Legal. Talvez você tenha aí na sua cabeça que você não pode normalizar o sódio de uma pessoa de uma vez só, se o sódio está muito baixo. O ideal é que em um dia você aumente aí 8, no máximo 10 mEq litro. E aí você precisa de uma série de informações para conseguir fazer isso. É legal. A primeira informação é quantos mEq litros você pode aumentar com segurança em um paciente. Eu já falei para vocês, mas vamos perguntar para ela. Quantos mEq por litro eu posso aumentar a anatremia com segurança em 24 horas? Legal. Ela está explicando aqui, né, que 8 a 10 ou 6 a 8, mais modernamente aí. E ela também, né, tá dando as orientações que a gente precisa, enfim, abordar um paciente com rebaixamento do nível de consciência da forma adequada. Vamos explicar para ela. Suponha que a via aérea está protegida. Beleza. Agora a gente sabe quanto a gente pode aumentar. Vamos fazer o que a gente deve fazer na prática, vai? A gente não precisa aumentar muito essa anatremia para melhorar a paciente. Aumentos pequenos já dão boas recuperações. Vamos supor aqui que a gente quer aumentar 6 mEq por litro. Vamos partir da meta de aumentar a anatremia em 6 mEq por litro em um dia, em 24 horas. Agora a gente tem uma tarefa complexa, então a gente vai dividir essa tarefa em tarefas menores para a gente ter um resultado bom. A gente faz a reposição do sódio geralmente com um sódio a 3%, tá? Mas vamos supor, né, que vocês não sabiam. Vamos perguntar isso para ela. Qual é a concentração de sódio da solução de reposição
mais adequado. Depois, analise e me diga como montar essa solução utilizando soro fisiológico e ampolas de 10 ml de sódio de NaCl a 20%. Aqui no Brasil, a gente não tem, pelo menos nenhum serviço pelo qual eu já passei, sódio a 3% pronto. Então, a gente tem as ampolas de 10 ml de salgadão, de sódio a 20%. E você tem que fazer uma alquimia ali, uma química, diluindo essa ampola de 20% com soro fisiológico para chegar numa solução a 3%. Essa é uma conta meio sacal de fazer se você não tem isso decorado. Então, a gente está partindo do pressuposto que a gente não tem. Por fim, me diga como administrar a solução final, tanto em ml hora, em ml hora, e qual será a distribuição em horas ao longo do dia. É uma tarefa um pouco mais complexa, mas realmente é o tipo de coisa que dá dúvida na prática, é o tipo de coisa que a inteligência artificial pode ajudar a gente. A gente já deu o peso da paciente e o sexo dela. Ela pode usar aqui várias fórmulas diferentes, né? Geralmente a gente usa a Drog-Madias. Ela já falou aqui, né, que a solução padrão é 3% e ela entendeu que a gente só tem ampolas de 20%. Ela disse aqui para mim: como foi solicitado um cálculo com soro fisiológico, então será necessário criar uma solução personalizada. Legal, eu não pedi para ela criar a solução. Né? As inteligências artificiais são como crianças de 5 anos com todo o conhecimento da face da Terra. Então vamos utilizar o que a gente tem. Como eu monto a solução de sódio de NaCl a 3%, utilizando ampolas de 10 ml de NaCl a 20% e NaCl e frascos de NaCl a 0,9%. Como eu monto a solução a 3% com ampolas de 10 ml de sódio a 20% e frascos a 0,9%, né, que é o soro fisiológico. Me diga, depois de calcular, como eu administro a solução final em ml hora ao longo do dia, visando a reposição com aumento de 6 megs por litro na natremia. Calcule a mistura, por gentileza. As inteligências artificiais, elas travam às vezes, e a gente tem sempre que iterar. Se a resposta não está satisfatória, você vai e pede para ela resolver a questão. Ela está fazendo as contas dela aqui e vamos ver qual vai ser o resultado. 194 de fluoreto de sódio a 20%, 805 de soro fisiológico para 1000 ml de solução 3%. A solução será administrada com cautela, monitorando a natremia para evitar a correção excessiva. Quantos ml eu preciso fazer em 24 horas para obter um aumento de 6 meg por litro na natremia do nosso paciente? Ela está fazendo aqui a conta do déficit de sódio. A gente não está vendo essa conta exatamente. E vamos ver qual vai ser o resultado.
No final das contas, a gente quer o volume diário, né, de sódio a 3% que você precisa para recuperar 6, né, ml de natremia. Dividindo em 24 horas é mais ou menos 16 ml hora. A gente pode perguntar se existe diferença, né, em relação ao que você tem que fazer em uma hora e o que você tem que fazer depois, né, que nem no Alteplase. Existe diferença entre a reposição na primeira hora com a das horas restantes? Legal. Então, a gente já sabe que tem dose de ataque e dose de manutenção. Agora a gente quer tirar da inteligência artificial quantos ml hora seriam necessários na dose de ataque. Quantos ml da nossa solução precisam ser feitos na dose de ataque e na dose de manutenção, respectivamente. Beleza. Ela está fazendo aqui o nosso cálculo de 20. Ah, calculou, né, a água total do corpo do paciente. Legal. A Nobra fez aqui a conta para a gente. Então a gente tem 107 ml nas primeiras horas e o restante dos ml nas horas restantes. Bom, o cálculo de reposição eletrolítica, talvez em termos matemáticos, seja das coisas aí mais complexas que a gente conseguiria fazer com inteligência artificial, em termos de cálculo de posologia. A gente poderia ainda dar outros exemplos, tipo o cálculo de Anion Gap, relação delta-delta, que dão muita dúvida na prática. Mas eu acho que a aula já está com um tamanho bom o suficiente. Beleza. A gente calculou a reposição, né, de sódio para um paciente com hiponatremia sintomática. Vocês viram que quanto mais tarefa, vocês viram que quanto mais complexa é a tarefa, mais a gente precisa iterar, né? Mais a gente precisa corrigir o modelo e pedir mais informações. Eu tenho aqui, né, na minha mente só um cálculo mais complexo que esse na medicina, que seria a relação de Anion Gap, relação delta-delta, que serve basicamente para você classificar as acidoses metabólicas em simples ou mistas. É uma coisa que a gente acaba não usando muito na prática porque é muito difícil de calcular e é super útil, né? Então é o tipo de coisa que a gente consegue melhorar muito com inteligência artificial. Não, tenho aqui um paciente com acidose metabólica. Ele tem pH de 7,15, bicarbonato de 12 e PCO2 de 65 não, vai. Vamos dar uma compensada aqui no nosso paciente. 27. Como eu classifico de modo completo esta acidose metabólica? Se a anatremia do paciente é de 140, cloreto de iocloreto de 107. A gente dá, né, todas as informações que a gasometria puder dar para a gente e pede para o modelo resolver esse problema para a gente. Beleza, temos um anion gap elevado. Agora ela vai listar para a gente, né, as causas de acidose metabólica com anion gap elevado. Eu vou dar uma forçada para a gente pedir a relação delta-delta, que, para falar a verdade, eu não me lembro muito bem qual que é a fórmula. Então eu vou perguntar para ela. Qual é a relação delta-delta para esse paciente? É uma acidose arbórea
Vou perguntar só assim. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. Beleza? Temos um annual gap de 21, um annual gap esperado, né, assumindo que o normal seja 12, né, de 10 a 12. Calculou aqui a diferença em torno de 0,75. Isso indica que, além da acidose metabólica de anion gap elevado, pode haver um distúrbio adicional como a acidose metabólica com anion gap normal, também chamada de hiperclorêmica, né? É essencial integrar os achados com o contexto clínico do paciente. Bom, gente, eu acho que a gente já deu uma explorada boa em relação ao que a gente consegue fazer em termos de cálculo e de posologia. Agora, na próxima aula, a gente vai exercer tarefas que são computacionalmente um pouco mais complexas. Eu te vejo lá.